Cara, eu uso hoje o ChatGPT todo dia, 20, 30, 40 vezes ao dia. Quase todos os meus pacientes, eu tô com uma janela aberta do ChatGPT aqui do lado, fazendo alguma coisa. O que Tenho você já os faz, Bruno? meus. Conta pra gente como é que você usa o ChatGPT com seus Eu tenho lá pacientes. os meus GPTs. Para quem não sabe o que é GPT, são mini chat GPTs que você meio que falar treinar é meio na palavra errada, porque você não treina, mas você dá comandos já pré-determinados para eles. Por exemplo, eu tenho o meu chat GPT, o meu GPT que faz atestado, tenho o meu chat GPT que cria orientação, tenho o meu chat GPT que faz uma carta para o fisioterapeuta, tenho o meu chat GPT que faz laudo de PCD, que está tendo bastante. No episódio de hoje do Muito Além do Gesso, vamos falar sobre um tema que adoramos: tecnologia em ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e especialista em cirurgia do quadril e junto com meus amigos Noel, Matheus e Bruno, conduzimos aqui o Muito Além do Gesso, quem sabe o maior, ou pelo menos um dos maiores podcasts de ortopedia do Brasil e do mundo. Estamos chegando ao nosso 80º episódio, número 80. Gostamos de números redondos e por isso guardamos um convidado muito especial aqui para vocês hoje, o Bruno Gobato. O Bruno é um amigo ortopedista, especializado em cirurgia do ombro e um cara que entende muito de tecnologia em ortopedia. Ele entende de impressão 3D, entende de realidade virtual aumentada, entende de inteligência artificial. Considero um dos meus mentores nessa área. Eu sempre gosto de contar a história que o Bruno, quando eu comecei a fazer impressão 3D e pesquisar, um dia ele teve a grande, pô, muito legal, assim, de compartilhar conhecimento. A gente ficou junto, acho que 2 horas num Zoom, no Meet, algum dessas videochamadas, ele me explicando muita coisa e foi muito definidor para mim na minha carreira aí de impressão 3D, que acho que tá meio parado um pouco mais que eu gostaria. E todas as vezes que eu precisei de ajuda, mandei mensagem para ele, ele me respondeu. Então, e eu sei que ele faz isso com um monte de gente. Então, um cara que realmente leva a ortopedia aí do Brasil para frente, lá, vindo de Jaraguá do Sul, na Santa Catarina. E Bruno, obrigado por estar aqui com a gente. Eu já vou começar com uma pergunta que é uma curiosidade. Você é um cara que gosta muito de tecnologia, que faz muita coisa legal de tecnologia. Sempre foi assim? Você é daquelas crianças que ficava desmontando coisa, montando coisa? Quando você foi prestar medicina, você pensou em prestar engenharia para essa área realmente de tecnologia ou é uma coisa que surgiu depois? Pô, legal. Pô, primeiro eu gostaria de agradecer por estar aqui, Leandro, Noel, são amigos que eu conheço das comissões de tecnologia de décadas atrás aí da SBOT e da vida associativa, né? Então, estou aqui representando talvez um médico do interior que fala sobre tecnologia, né? Geralmente a gente está acostumado a ter isso em centros, mas a gente conseguiu trazer isso aqui para o interior. Leandro, sim, desde sempre eu sabia mexer nos VCR, né? Sempre programava o videocassete, essas coisas. Sempre gostei de tecnologia. Meu pai é engenheiro, meu avô é químico, meu outro avô é engenheiro. Então acho que eu sempre tive a veia mais engenheira da família, mas acabei indo para o lado da medicina. Durante a medicina e durante até a residência, vou ser honesto com você, eu, claro, sempre sabia de tecnologia. A gente usava ali, o pessoal me usava para fazer as edições de vídeo na época, e pô, ninguém tinha edição de vídeo, a gente usava lá acho que era o Movie Maker, se eu não me engano, do Windows, para fazer edição de vídeo, meus professores sempre utilizaram. Mas a gente sabe que na residência e tal, na medicina, a gente tem outras preocupações. Na faculdade, preocupação é estudar, mas também, digamos assim, se divertir. Você não tem tanto tempo para esse tipo de hobby. E na residência, né, a gente tem muito pouco tempo para coisas fora do que é trabalhar, fazer receita, fazer testado, operar. A parte, digamos assim, do hobby da tecnologia, porque a tecnologia não deixa de ser um hobby para mim hoje, não. Eu não ganho dinheiro com isso. Já tentei ganhar dinheiro com isso, já tentei ganhar dinheiro com impressão 3D, tentei ganhar dinheiro com realidade aumentada, mas descobri, ou por falha ou não minha, descobri que quem paga minhas contas são os meus pacientes e acabei indo para o lado da tecnologia. Continuo fazendo tecnologia, mas mais por hobby, por gostar mesmo, do que como a parte financeira. Mas a gente conhece vários colegas aí, nossos ortopedistas, que empreenderam, né, na área de tecnologia, fazendo programas, serviços, mas são pessoas que talvez tenham uma veia mais empreendedora
do que eu. A minha veia sempre foi talvez mais da curiosidade, não vou nem dizer da tecnologia, né, porque eu acho que a definição do nerd é isso, né, uma curiosidade, sempre gostei. E por outro lado também, sempre quando a gente, de certa forma, domina um assunto, também ele vira um pouco não mais tão interessante. A impressão 3D. Tá aqui, acabei de fazer uma impressão 3D, ainda tenho uma impressorinha. Cheguei a ter 7 impressoras funcionando ao mesmo tempo aqui na minha casa. 7 ao mesmo tempo. Caramba. 3 de resina e 4 impressoras de filamento. Agora, recentemente, uns 2 anos atrás, eu joguei tudo fora, as resinas, não queria mais me incomodar. Aí peguei uma Bambu Lab pequenininha aqui pra mim, que eu tô imprimindo aqui uma prótese. Pra dar dica, porque eu vou pra um congresso agora na Eslovênia e gosto de levar uns presentinhos meio personalizados. Geralmente eu faço em impressão 3D, alguma coisinha que tem relação, mas eu utilizo ainda eventualmente para um caso ou outro. Mas como você mesmo falou, né, a gente começou na impressão 3D lá em 2013, na verdade, comecei fazendo impressão 3D, e agora tá um pouquinho parado. Apesar de que ela tá aqui do meu lado, a impressorinha ainda funciona, ainda é um asset que eu tenho para alguma coisa ou outra, mas não é algo que eu utilizo mais tanto assim no dia a dia. Até eu queria ouvir a opinião de vocês. Noel, e você? Como é que tá a tua, o teu, como é que é o teu caminho da impressão 3D? O do Leandro eu conheço um pouco bem, mas o seu não. Me conta. O meu caminho da impressão 3D é exclusivamente via Leandro, porque a minha experiência com isso, ela é bem limitada. Eu Você acho chegou a que utilizar já por algumas vezes? Não, eu tive muito contato com a parte de inovação, principalmente com a telemedicina lá do hospital, então a gente fez umas coisas bem legais com telemedicina e ortopedia, mas eu queria resgatar um pouquinho, Bruno, do que você falou, especialmente sobre a parte de hobby, né? Você falou, a tecnologia para mim é um hobby, atualmente, né? Mas a gente vê na carreira do ortopedista como a tecnologia sempre esteve alinhada com a gente, né? Então existe uma frase meio mágica em inovação, né? Que existe, que é a seguinte, né? O médico que não utilizar ferramentas de inteligência artificial não será substituído pela máquina, mas sim será substituído pelo Por um que usa, médico né? que utiliza a tecnologia, né? Perfeito, Eu exatamente. queria entender a sua visão pro ortopedista novo, pro residente de ortopedia. Você acha que isso faz sentido ou dá para utilizar como hobby apenas e seguir o jogo? Minha opinião, vai um pouco até além da parte da engenharia, né. Se a gente for pensar nós ortopedistas, o nosso público é de ortopedista ou talvez de aspirantes à ortopedia, né, acredito eu que nenhum psiquiatra esteja vendo o muito além do gesso. Se ele for, Sabe ele que o precisa público passar uma consulta com ele mesmo, né? Porque não é tentativo. exatamente. Então assim, a gente trabalha muito com a parte mecânica estrutural, né, a maior parte dos nossos consertos são consertos estruturais. Quando o Leandro vai colocar uma prótese, ele está trocando o lar, ele está fazendo a troca de um pilar de um apartamento, né. Construção, é mais ou menos como trocar o pilar do principal de um grande apartamento com ele ainda funcionando com as pessoas ali dentro. Mas é uma situação estrutural. Se esse pilar ficar mais curto, vai pender para um lado, vai ter um problema lá na frente. E eu acho que a gente falha, como ortopedista, de planejar mesmo a parte estrutural, ou de ter um mínimo conhecimento mecânico, talvez, das coisas, conhecimento mecânico até dos sólidos, até das, sabe, de matemática mesmo, tá? De angulação. Eu acho que a gente essa cadeira na nossa área, eu não vou nem falar de inovação, né, eu estou fugindo um pouco da tua pergunta, né, a tua pergunta foi de inovação, eu estou indo até um pouco para o lado agora da parte de conhecimentos extra necessários para a carreira de ortopedia, tirando a inovação. Eu acho que um mínimo de conhecimento, aí eu vou botar uma aspas bem grande para quem não está me vendo, e eu estou fazendo com a mão, um mínimo conhecimento de engenharia básica é algo necessário hoje. Para você fazer uma substituição de uma articulação bem feita, você tem que conhecer de biomecânica. Conhecer de biomecânica é conhecer de mecânica da biológica. Então, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento mecânico, eu acho que faz parte a gente ter um mínimo de conhecimento de lidar com software de planejamento, se você trabalha com ossos, né. Se você é um cirurgião de mão, também, você vai ter que fazer uma osteotomia de radiostal, também vai precisar, só lamento. Vai ter que calcular, se tiver uma consolidação vistosa do radiostal, vai ter que calcular a melhor forma de corrigir esse problema. E o que sempre talvez por essa veia e meio engenheira minha,
o que sempre não me coube na minha cabeça, por exemplo, quando a gente ia lá fazer uma osteotomia de joelho lá na residência e tal, você fazer no olho. Sim, não cabe na minha cabeça se você tem, assim, um raio-x, onde você faz um planejamento de que vai corrigir X graus, e você chega lá e corta e, não, tá bom, eu vou corrigir esses graus, mas esses X graus, não, na hora eu boto o fio do cautério e olho. É claro que existe uma questão que não é só a parte da correção, existe o balanço de partes moles, existem certas coisas que não estão nos números, né, que não está no número da correção, mas eu acho que a gente trabalha muito no feeling e eu acho que a gente deveria, como ortopedistas, trabalhar um pouco mais com números. E trabalhar com números, e aí o que entra a tecnologia? A tecnologia nos dá a condição de trabalhar com esses números, ou de acertar esses números, né? O que é a tecnologia? Tirando a inteligência artificial. Basicamente, o que a gente está fazendo aí, impressão 3D, guias personalizados, realidade aumentada e virtual, basicamente é fazer uma medicina de precisão. O que a gente quer é uma medicina de precisão. A gente quer que quando a gente vá corrigir 7 graus, que eu corrija 7 graus, que não seja 9, que não seja 10, e que eu saiba o que é que eu estou corrigindo. Então, eu estou divagando um pouco da tua pergunta, Noel, mas diria para vocês, que para os ouvintes de vocês, que eu sei que são, na grande maioria, ortopedistas jovens que estão em formação ou começando a formação, que se interesse, talvez, por um pouquinho de conhecimento aí, de quando eu falo de engenharia, não é de engenharia, né? Mas de planejamento, quem sabe trabalhar um pouquinho num softwarezinho de, de CAD, brincar um pouquinho num softwarezinho de botar saber usar um softwarezinho de CAD básico para você planejar ali uma osteotomia num software seu, que não seja o software de empresa. Eu acho que esse é o tipo de conhecimento que quem está em formação hoje pode e deveria ter. E a gente falha, eu acho, em não ter esses cursos ou não ter essas possibilidades de ensino, sabe? De tecnologia. Para mim, tecnologia é isso, é você utilizar talvez o computador ou até o teu celular, o teu tablet, para fazer uma medicina mais de precisão. E o que eu acho eu concordo muito com o que você está falando, Bruno, assim, eu acho que me impressiona muito quando eu também dou aulas, assim, de vez em quando sobre tecnologia, sobre impressão 3D, realidade virtual, robótica até, e me impressiona um pouco que a gente tem que convencer as pessoas disso, né? Porque me parece, quando você fala pra mim que, obviamente, a gente tem uma ideia parecida de raciocínio, mas me parece óbvio, né? Poxa, você tem uma coisa, a gente fala tanto da importância dos graus, e você tem uma ferramenta que te possibilita ser mais preciso, por que não utilizar? Você vai ter uma série de outras perguntas. Custo, se é fácil, não é fácil? Tudo bem, isso é uma questão Sim, secundária, né? concordo. Partimos do pressuposto que você ser mais preciso é bom, é positivo, né? Isso não deveria ser um ponto de discussão, né? Isso é uma coisa que me impressiona. Engraçado, né, Leandro, que a gente vê hoje, por exemplo, na cirurgia do ombro, né? Hoje, hoje não, mas recentemente, hoje todo mundo vai fazer uma prótese e faz lá o planejamento. Muita gente tá fazendo planejamento com software, né, das empresas que você utiliza. Mas o que eu acho muito engraçado é que, pô, beleza, você fica lá planejando, vou botar um implante aqui, tal, papapá. Aí beleza, na hora da cirurgia você vai lá com o dedão e fala, não, acho que é aqui que eu vou colocar. Porra, você ficou ali, planejou a cirurgia, você viu, pô, não, eu vou botar aqui 1 milímetro para cá, porque daí o implante vai ficar perfeito aqui no centro da glenoide. E, ok, mas daí qual que é a ferramenta que eu vou utilizar para que durante a cirurgia eu execute isso? Bom, tem algumas ferramentas, tem alguns dispositivos, mas a maior parte das pessoas até não gostam de usar esses dispositivos, porque é incômodo, ou porque é um pouco mais caro, tem custo, e custo no Brasil é uma coisa que a gente é complicado, é óbvio, ou porque demora mais, né? Porque vamos falar que eu acredito que muito dessas novas tecnologias que vêm, isso entra o robô, entra a navegação, tudo em prótese, né? Eu acho que o custo é uma coisa, mas acho que a barreira de entrada não é tanto o custo que eu vejo. A barreira de entrada é que demora um pouco mais, é que é um pouco mais chato, é um pouco mais demorado fazer a cirurgia com alguém do seu lado te incomodando. Esse alguém do seu lado pode ser uma máquina ou um sistema de navegação. E é muito mais fácil ou fazer sem ninguém olhar, ou sem o robô olhar, ou sem o navegador estar te incomodando. Mas isso é uma coisa que me incomoda. Isso é uma coisa que me incomoda ainda. Eu sempre fico pensando se a gente
está hoje trabalhando e fazendo medicina de precisão, a gente tem que ainda continuar trabalhando, fazer essa medicina de precisão que a gente planejou no nosso computador e a gente executar isso dentro da sala de cirurgia. Bruno, E hoje eu imagino que, só continuando rapidinho, hoje as três formas principais de você executar uma prótese, vamos colocar, mas pode ser uma osteotomia, pode ser uma correção, é a navegação robô e guias 3D, né? eu ia falar no seu uso, a realidade aumentada tem melhorado essa parte da medicina de previsão? Eu não sei como que você tem usado essa parte da realidade aumentada. Então, eu comecei a utilizar a realidade aumentada em 2017. O HoloLens Zoom foi lançado em dezembro de 2016, ou novembro, se não me engano. E a gente foi buscar uma versão de desenvolvedor em Miami, tipo, em fevereiro, 3 meses depois. Então, acho que a gente fez a primeira cirurgia de realidade aumentada usando o HoloLens, né? Que era o principal óculos. Foi uma cirurgia de coluna, inclusive. A gente planejou lá os parafusos e tal. Utilizei o HoloLens 1, utilizei o HoloLens 2, que são os dois principais óculos de realidade aumentada, o Vision Pro, que o Leandro também sei que utilizou. Na minha visão, Matheus, a realidade aumentada era para substituir isso aqui, impressão 3D. Então, eu sempre imaginei que a realidade aumentada fosse, pô, me tirar aqui 2 horas. Isso aqui levou 2 horas para imprimir, tá? Esse brinquedinho aqui, que é um brinquedinho, é um presente que eu estou fazendo. Para quem não está vendo, é uma prótesinha que eu imprimi, tá? Para quem está ouvindo, é uma prótesinha que eu imprimi de presente para dar. Mas levou 2 horas para imprimir. Se fosse uma haste para eu usar numa cirurgia, teria levado 2 horas só de impressão, torcendo que nada aconteça na impressão, que já a anterior que eu fiz aconteceu problema. Então, se a minha cirurgia tivesse para acontecer e tivesse um problema, a impressão 3D teria falhado, ou talvez, se eu dependesse 100% da impressão 3D, poderia talvez até cancelar a cirurgia. A realidade aumentada não tem isso, né? Você não precisa esperar a impressora 3D terminar de imprimir. Você tem esse mesmo modelo 3D num ambiente virtual. Mas ele não é bem assim, é muito legal, mas ele não é preciso o suficiente para te direcionar, vamos colocar assim. E realmente tem a questão, eu acho, Leandro, não sei qual que é a tua opinião desses óculos, do desconforto numa cirurgia. Não dá para utilizar o óculos o tempo todo numa cirurgia, isso é inviável. Esses óculos que nós temos hoje não dá, pesa, aí ele fica te atrapalhando durante a cirurgia, que você não está precisando dele, aí ele tá te atrapalhando enquanto você não precisa. Funciona numa situação específica, num momento específico da cirurgia, você colocar ele e tal, eu acho que é uma opção. Minha opinião, Matheus, se você for fazer uma cirurgia de precisão, vamos falar uma cirurgia óssea. O que é uma cirurgia óssea? Uma osteotomia, uma cirurgia corretiva de uma sequela de uma fratura que você vai corrigir, vai ter que osteotomizar no local certo, num ângulo certo, que você vai corrigir, certo? Você calculou, ou uma prótese que você calculou, que você planejou, eu acho que sim, todos nós deveríamos ter algum dispositivo para nos ajudar a executar esse plano. O que pode ser esse dispositivo? Pode ser, quem sabe, 10 folhas do seu planejamento coladas ali na sala de cirurgia, que é o que eu faço hoje com todas as cirurgias. Eu imprimo um monte das visões 3D que eu faço os planejamentos e boto lá. É o mínimo, mas ok. Pode ser um modelo 3D impresso. Pode ser um guia, um PSI, um guia impresso em 3D, que vai direcionar exatamente o local do corte, tal. Pode ser uma navegação, pode ser um robô, ou aí nesse meio tempo a realidade aumentada é um dispositivo a mais. Eu tenho utilizado cada vez menos. Não sei qual que é a opinião do Leandro aí com o Apple Vision Pro dele, mas eu tenho utilizado, infelizmente, cada vez menos. Ela é uma tecnologia que surgiu para mim como sendo a salvadora do meu tempo aqui, de não precisar imprimir mais nada, mas aquilo que eu imaginei que eu fosse fazer, que é colocar o meu modelo sobre o paciente e ter lá um navegação-like, né? Sistema de navegação, ela não funciona, porque ela não é precisa o suficiente para ficar estável no teu campo de visão, preciso no sentido que se você não consegue colocar ela precisamente no teu campo de visão, e ela ainda, na minha opinião, atrapalha um pouquinho uma cirurgia mais. Uma cirurgia que tem um campo de visão pequeno, como é a cirurgia do ombro. Vamos colocar assim.
Eu concordo bastante com o que você falou, Bruno. É impressionante essa questão do conforto. É uma coisa que quando a gente fala aqui em um podcast, mas se fosse numa aula, parece um pouco besteira e frescura, né? Mas é muito essencial, assim. O Vision Pro realmente ele é muito pesado. E eu até gastei uma grana depois que eu comprei, porque eu tentei comprar uns 2 acessórios, tipo, para deixar, para prender melhor na cabeça e ficar mais confortável. No final das contas, assim, você usa numa cirurgia. É isso, as cirurgias demoram 2 horas, né? Até algumas mais longas, você tá morrendo com aquele negócio na cabeça. E ainda mais, acho que eu já usei para artroscopia, né? Como sei que você também já usou para espelhar a visão. Na artroscopia a gente tá até olhando um pouco mais reto, então até fica um pouco mais confortável. Mas numa cirurgia aberta, que a gente curva a cabeça, daí fica realmente muito desconfortável. E fora que, como na verdade a gente tá usando tudo isso muito off-label, na verdade, né? Então dá uns, tipo assim, eu tentei usar outro dia numa outra cirurgia que fazia tempo que eu não usava, e eu fui no hospital que eu não estou, que eu não vou normalmente. E daí deu problema de conectividade, não sei por que eu não conseguia fazer meu óculos parear com o sistema, então simplesmente não conseguia usar. Que até uma pergunta, eu vou deixar o Mel fazer pergunta, que eu sei que ele tá na fila, mas até uma coisa que eu fico pensando e me perguntam muito é qual dessas tecnologias vai ganhar, entre aspas, né? Vai ser a impressão 3D, vai ser a inteligência artificial, vai ser a realidade virtual? A gente não sabe porque a tecnologia está crescendo muito, né? Eu gosto muito de, imagino que você também deve ouvir os influencers, assim, de tecnologia, e eu tava vendo um vídeo daquele MBKHD, daquele Marquês, É isso, Marques Brownlee, né? o Marquês Brownlee, ele tava falando sobre a questão do óculos da Meta versus o Vision Isso. Pro, e falando que ele apostava, todo mundo apostou mais no rumo da Apple, mas parece que o rumo do Meta tá indo melhor, então é uma guerra muito constante, né? Então não dá pra gente saber muito pra onde isso vai, né? Mas é fascinante, eu acho massa. Acho que, Não, vai lá. Leandro, eu acho que a gente consegue saber onde vai, sabe por quê? Hum. Porque o Bruno Gobato começou a falar de realidade aumentada quando eu estava instalando meu Instagram. Então você vê que o cara realmente é um desbravador. A gente falou aqui sobre realidade aumentada, a gente falou aqui sobre inteligência artificial, falamos também sobre planejamento, com impressão 3D. Então eu pergunto para o Bruno Gobato hoje, em 2025, o que ele está olhando, não para agora, mas para os próximos 5 anos, o que ele está olhando como próxima mudança. Acho que isso é legal a gente ouvir, porque todo mundo fala Legal. sobre ChatGPT, sobre inteligência artificial, o que o Bruno Gobato está olhando e o que ele está apostando. Vou te falar, eu tenho o mérito e o mérito, vamos dizer assim. O mérito é que talvez sim, quando ninguém sabia o que era impressão 3D, a gente estava fazendo impressão 3D e eu levava as impressões 3D, as pessoas olhavam, não conseguiam sequer entender o que era aquilo. Aquilo não era, era como se estivesse vendo um alien. Quando eu mostrava para alguns ortopedistas aquele modelo 3D de um joelho da tomografia do paciente, ele não sabia, ele achava que era um alien, nem entendia o que era aquilo. Então, talvez o meu mérito seja isso, de estar fazendo isso há bastante tempo. Realidade aumentada, 2017, vamos entender, 2003, 13 anos atrás. Mas o meu demérito, Noel, para te responder isso, é que eu achei que a impressão 3D fosse ser o must e não foi, né? Tá 13 anos aí e tá aí, eu acho que não desenvolveu. Eu achei que a realidade aumentada fosse substituir, acabei de falar para vocês, fosse substituir a impressão 3D. Ah, vamos lá nos Estados Unidos comprar o HoloLens 1, depois o HoloLens 2, é isso aí, é isso aí. Cara, não tá parecendo que é, tanto que a Microsoft já bloqueou, não tem mais HoloLens. Inclusive as empresas, algumas empresas de prótese que usavam o HoloLens delas como sistema delas, se ferraram, porque ela não dá mais é, suporte, fechou o HoloLens, não dá mais suporte. As empresas de Stryker da vida, que tinham um sistema de HoloLens para prótese de ombro, aí vamos falar o primeiro palavrão da noite, se fudeu. Porque estamos no podcast ortopedia, tem que ter, né? Então, assim, se Justo. fudeu, vamos falar o segundo. Porque o HoloLens fechou. Então, isso demonstra que talvez essa tecnologia não está. Então, eu acho que eu não tenho. é, a- Essa bola de cristal eu não tenho. Eu tenho o mérito de talvez entender onde a tecnologia está crescendo. Onde ela está iniciando, eu acho que sim, a gente sempre conseguiu fazer isso com 2 anos de antecedência. Aonde que está. Onde vai ser o próximo hype? Eu acho que eu posso te dizer, mas se isso vai ser a tecnologia do futuro, eu sempre errei até agora. Não acertei nenhuma até agora. As que eu apostei, eu errei. Então não confie em mim aí para a bolsa de longo tempo. Mas vamos lá, o hype hoje é IA, não tem, né? Aí não tem dúvida nenhuma. Cara, vocês sabem quando que o chat GPT foi lançado? Novembro de 22.
Cara, novembro de 22, nós estamos em 25. Não temos 3 anos ainda, porque não estamos em novembro. Então, 3 anos atrás, vamos ver, antes do ChatGPT, eu já utilizava, a minha conta da OpenAI, ela é de 2009, talvez. Eu tenho minha conta da OpenAI há bastante tempo, na verdade. Não tenho certeza se é 2019 ou não, tá? Mas eu já trabalhava lá com umas brincadeirinhas lá, usava uma API lá para fazer algumas coisas. Mas assim, você falar de inteligência artificial antes do ChatGPT, ninguém sabia, né? Pô, hoje todo mundo sabe que é o ChatGPT. Minha esposa usa o ChatGPT. Meu filho ainda não, mas ainda bem, porque eu também não mostrei para ele também para não hackear a escola. Todo mundo sabe o que é inteligência artificial. Que levou talvez 8, 6, 7 anos para a impressão 3D chegar no mainstream, a inteligência artificial levou 2 anos, 1 ano, né? Novembro de 22, ano depois, em, sei lá, novembro de 23, já estava todo mundo sabendo que era o ChatGPT, vamos colocar. E a inteligência artificial. Uma coisa que é interessante é que a gente viu várias, né? A gente tem hoje várias plataformas aí de IA, as plataformas que fazem prontuário eletrônico, fazem resumo de prontuário eletrônico, fazem resumo de consulta para vocês. Cara, tudo isso é API do ChatGPT. Me perdoa o pessoal da Boa Health, mas a Boa Health nada mais é do que usar o Whisper do ChatGPT, que é do OpenAI, para transcrever conversa, e um belo de um prompt muito bem feito, mas é prompt, é engenharia de prompt. Todas essas empresas de IA que trabalham em cima dessas. É tudo trabalhando hoje com os chats GPTs ou com os modelos de linguagem, né? Então, hoje, um chat GPT, você consegue fazer tudo. Você consegue. Tudo que tem aí de IA, de empresas dando para vocês IA, serviços de IA para a medicina, você consegue, claro, com alguns cliques a mais, fazer dentro de uma plataforma do ChatGPT. Eu estou usando o ChatGPT como um exemplo, né? Que é o mais famoso, mas pode ser o Claude, pode ser qualquer outra, mas é tudo quase mais do mesmo. E eu acho que a IA veio para realmente modificar bastante coisa, mas a IA é uma boa plataforma de linguagem, né? Ela entende muito bem linguagem, ela não é uma plataforma de conteúdo. Então, a partir do momento que você entende que ela é muito boa de linguagem, você tem que tentar entender aonde que a linguagem faz parte do teu processo. Ela é boa para identificar alguns padrões, claro, e a inteligência artificial sempre foi boa para identificar padrões, é por isso que para dar laudo de exames, essas coisas, ela é muito boa, que tem padrão de ruim e padrão de bom, é mais ou menos fácil, mas os padrões de linguagem eu acho que é muito interessante. Então, para todo trabalho que você envolve texto no teu dia a dia, ou voz, porque voz nada mais é do que um texto falado, né? Tudo que é voz é texto falado. Voz e texto é a mesma coisa, não muda, né? Você transcreve a voz num texto, a informação é justamente a mesma. Então, você pode utilizar a IA no teu dia a dia. Vai mudar a nossa vida no trabalho de ortopedista, IA? Cara, eu uso hoje o ChatGPT todo dia, 20, 30, 40 vezes ao dia. Quase todos os meus pacientes, eu tô com uma janela aberta do ChatGPT aqui do lado, fazendo alguma coisa. Eu O que que tenho você já os faz, Bruno? meus. Conta pra gente como é que você usa o ChatGPT com seus Eu tenho lá os pacientes. meus GPTs. Para quem não sabe o que é GPT, são mini chat GPTs que você fala treinar, não é a palavra errada, porque você não treina, mas você dá comandos já pré-determinados para eles. Por exemplo, eu tenho o meu GPT que faz atestado, tenho o meu chat GPT que cria orientação, tenho o meu chat GPT que faz uma carta para o fisioterapeuta, tenho o meu chat GPT que faz laudo de PCD, que está tendo bastante aqui, tenho o meu chat GPT que responde e-mail de paciente. Então, eu tenho esses três. Esses três não, nem contei. E tem alguns outros que eu brinquei. Mas, por exemplo, tem um atestado hoje. Posso fazer um atestado normal, como todo mundo faz. Copio e colo lá, como todo mundo faz, com Ctrl+C, Ctrl+V, muda a data e o tempo de afastamento e o CID. Mas eu faço essas mesmas informações no ChatGPT. Eu boto lá o nome do cara, médico, cirurgião, 120 dias. Pô, escrevi isso no ChatGPT. Aí ele vai criar um atestado de uma página explicando. Bota o problema, né? Cirurgia de manguito, 10 de agosto. Só isso, pá. Ele vai criar
Pô, doutor Noel, ele é médico, ele precisa usar o braço dele, bababá, bababá. Tinha uma lesão de manguito, que é uma lesão que faz uma disfunção muito grande do ombro. Isso ele vai criando esse texto. Ele fez uma cirurgia no dia 10 de agosto, então ele está precisando ficar afastado, porque ele tem que fazer fisioterapia, reabilitação, bababá. E um calhamaço de texto. Eu faço um atestado. Não é melhor, não é mais rápido, mas é um atestado melhor, vamos colocar a palavra, do que eu colocar Noel, 120 dias, cirurgia de manguito, acabou, tá? Ou eu uso para carta para fisioterapeuta. Por exemplo, o paciente quer uma carta para o personal. Não sei se vocês recebem muito. O paciente quer uma carta para mandar para o personal dele. Eu já meio que criei o meu textinho. Aí eu boto lá o nome do personal, nome do paciente, nome do personal. Eu boto lá paciente João, personal Rodrigo. Lesão de manguito. Acabou. Aí ele vai falar: querido professor Rodrigo, estou lhe encaminhando o paciente bababá que tem uma lesão no ombro e vamos cuidar do ombro dele, vamos evitar de fazer exercício assim, ali, assim. Eu mando o ChatGPT usar o nome do fisioterapeuta ou do educador físico várias vezes para ser algo bem pessoal, então ele coloca no texto. Lembrando, professor Rodrigo, que é muito comum, é muito importante a gente estar junto nesse processo. Então, eu crio uma carta personalizada, aí é uma palavra, né, entre parênteses, porque foi a IA que fez, então quão personalizada ela seria errado eu falar, porque está longe de ser personalizada, mas é. Então eu faço uma carta para ele de uma forma melhor, não mais rápida, e eu utilizo esses exemplos para tudo. Né? E, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. E daí, qual o feedback que Outro você tem? exemplo, rapidinho, Leandro. Eu recebo muito e-mail de exame, né? Então eu já tenho basicamente o meu resposta de e-mail de exame. Copio o laudo do paciente, jogo lá e ele já automaticamente me cria uma explicação para o paciente sobre aquele exame. Automático. Fala, olha, teu exame pareceu isso, é um acrômio tipo 2, o acrômio tipo 2 é isso. Olha, mas não se preocupe, bababá, bababá. Olha, no teu exame pareceu tendinopatia do manguito rotador, bababá. Mas esse é um caso que você não tem que se preocupar, o tratamento é fisioterapia. Eu crio toda uma estrutura. Eu tenho umas 2 ou 3, 4 cartas prontas. Então, eu mando hoje e-mail para um paciente que é desse tamanho, explicando passo a passo o que deu no exame dele, em vez de falar, olha, você tem uma bursite, não tem que se preocupar, tratamento é fisioterapia. Qual que é o feedback que eu tenho? Por um lado, eu acho que a gente tem que cuidar um pouquinho com artificialness, que é o sotaque da inteligência artificial. Né? Eu acho que ninguém gosta de receber um texto de inteligência artificial, eu não gosto, eu acho que imagino que vocês também não. Mas, por outro lado, eu consigo explicar, por exemplo, para o meu paciente, ou para o personal, ou para o fisioterapeuta dele, de uma forma muito melhor do que só fazer lá uma cartinha para o cara, olha, evita exercício de ombro, evita deltoide. Evitar deltoide, evitar tal. Então, o feedback que eu tenho, Leandro, eu não sei ainda recolher, tá? Aí eu acho que o feedback que eu tenho bom é dos advogados. O que eu recebi esse ano de advogado, aí não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, tá? Eu acho que tá provavelmente até ruim. Mas o que eu recebi esse ano de advogado, de paciente querendo marcar consulta comigo, tal. Quem sabe na ortopedia, quem não fez ortopedia sabe que a parte pequena, mas existente do nosso consultório é fazer testado, certo? É testado para gosto. Infelizmente, a gente não sei como é que funciona o consultório de vocês, mas eu faço talvez hoje um quinto da minha prática, pacientes que têm algum problema ali e não conseguem trabalhar e a gente tem que, e faz parte do nosso trabalho, não deixar esse paciente trabalhar, vamos colocar assim. E eu tenho recebido, por bom ou por mal, aí depende se você, aí eu não vou julgar se é bom ou não, mas mais advogados encaminhando para gente porque ficaram muito satisfeitos com o atestado que eu fiz. Porque o atestado que eu fiz é um atestado, ó, o paciente é motorista, tal, ele usa os braços, blá. Bruno, me fala uma coisa. E você hoje em dia confia na IA, por exemplo, você faz um tutorial desse? Você já encaminha direto ou você sempre olha e confere? Assim, Não, você eu dou uma consegue olhada, eu confiro, que dá mas umas assim, alucinadas, deve ser ter que você corrigir umas coisas com uma certa frequência, cada vez menos.
Não, olha, um pouco a alucinação, Leandro, até porque é tudo muito baseado em coisas que eu já fiz, né. Ela vai Entendi. meio que substituir uma coisa ou outra ali. Agora, se você pedir um ChatGPT do zero, né, abrir o ChatGPT e pedir para ele escrever para o paciente, aí ele vai para um lado talvez que ele não está acostumado. Aí é você pedir, às vezes, para um engenheiro explicar laudo psiquiátrico. Imagina que o que eu acho que a gente tem que, eh, o ChatGPTs da vida, ele é uma grande agência de profissionais. Ele tem todos os profissionais do mundo. Ele tem desde o médico ao advogado, ao psicólogo, a professora de inglês. Você tem que selecionar antes do qual é o seu profissional que você quer. Se você abre um ChatGPT e dá no zero, você tem o azar, entre aspas, de pegar um psicólogo tentando, eh, fazer uma carta para o engenheiro. O engenheiro não aguenta o papinho do psicólogo e vice-versa, o psicólogo não aguenta o papinho do engenheiro. Dá errado, as coisas não dão muito certo. Então, entre aspas, alucina. O alucinar, na verdade, é parte da alucinação vem de uma programação que é necessário para que ele tenha uma certa, random, para que tenha uma certa aleatoriedade nas respostas, né. Mas se você tem algo já meio bem treinado, meio que assim, sempre quem vai responder é essa pessoa, ou é esse ChatGPT, ou esse engenheiro do ChatGPT, e você meio que consegue direcionar, essas alucinações elas são bem menores. Você quer fazer, Matheus? Não, uma dúvida que eu sempre fico também é sobre, voltando lá para trás, das impressões 3D. Eu já vi algumas aulas sua, Leandro, falando sobre impressão 3D, e eu vejo que tem algumas formas de você utilizar, utilizando planejamento pré-operatório, utiliza como presente para o paciente, mas é, eu, ve, eu vejo um sentido prático, mas a utilidade total de uma impressora 3D no dia a dia e na prática do médico assistente, eu não consigo entender ela assim, sabe? Não sei se está ficando claro, mas a ideia é que Não, claro que tá. Eu entendo perfeitamente o que você fala. O que que é ter um joelho na mão, o que que te traz de tanto benefício ter o joelho na mão? isso. Na minha opinião, o prático da impressão 3D não é você ter o joelho. O prático da impressão 3D é você imprimir um guia que vai te mostrar exatamente onde você tem que cortar aquele joelho. Então é o guia. A parte fantástica da impressão 3D está em você criar um instrumento que vai ser utilizado naquele joelho. Certo? Então é o guia. Então você fez quer uma osteotomia de ombro, ter lá o ombro tortinho, o raio tortinho, claro, vai te dar uma noção melhor e tal, espacial, eu acho que vai, pouco. E sim, talvez não seja aqui o principal. O principal estaria onde você criar um dispositivo que vai executar a cirurgia para você. Que o guia nada mais é do que um dispositivo que executa a cirurgia da mesma forma que você planejou ela. Então eu entendo Matheus, eu entendo realmente eh, esse teu questionamento. O que é difícil é que a parte jurídica, legal e de esterilização dos guias e tal, nos limita um pouco para que a gente execute isso de uma forma um pouco mais efetiva e é o que eu acho que nos tira um pouco hoje do uso dos guias. Você tem a Como dificuldade de tá isso, esterilização, de Bruno? material. Como tá isso hoje em dia? Desculpa interromper. Tipo, você faz o guia, você consegue esterilizar os alunos no seu hospital? Você consegue alguém te apoiar isso? Eu sei que você já postou algumas vezes que você já conseguiu, mas foram casos isolados. Como é que tá isso? Sim, eu estou no interior, né? Então, no meu hospital e no Albert Einstein, onde vocês trabalham, são 2 mundos diferentes. São 2 mundos nem diferentes, são 2 mundos, diria, opostos. Então, sim, aqui eu consigo, porque talvez o pessoal ali não entenda o que eu estou fazendo. Mas isso, né, não entenda, né. Mas sim, a gente consegue esterilizar? Consegue esterilizar. Tem algumas técnicas que a gente consegue fazer para esterilizar, inclusive em autoclave esses guias, como você esteriliza qualquer instrumento, tá. Mas eu tenho utilizado muito menos, tá, Noel, aí parece que, né, não, então estou fazendo não tenho feito mais, porque também não, eh, a dificuldade e o risco, seja o risco técnico, seja o risco jurídico de alguma situação, de um problema, às vezes não justifica
o benefício real. Utilizaria mais se fosse 100% fácil, liberado, se eu tivesse um hospital que me, sei lá, esterilizasse em óxido etileno, que eu não tenho, nós não temos óxido aqui, então não tem na minha cidade óxido etileno. Então, se eu tivesse óxido etileno, que fosse algo simples, que não tivesse a questão jurídica de esterilizar em óxido etileno, usaria cada vez mais. Quando eu tenho que fazer, aí hoje eu tenho que fazer em resina, agora eu não quero mais mexer com resina, que dá um trabalho desgraçado, uma bagunça, um cheiro. Mas aí quando eu precisava fazer, eu fazia em resina. Esterilizava, normal, em autoclave, consegue esterilizar. Mas aí tem que botar na balança risco/benefício da impressão. Aí os riscos, eles existem. A gente sabe, a gente não precisa falar isso, tá? É super interessante essas dificuldades que a gente tem do dia a dia, né? Já tive umas brigas e muita dificuldade com esse uso de guia. E daí até isso vai puxar para a pergunta que eu já queria fazer, Bruno, que é com relação assim, quando a gente pensa, né? Se for ver no Congresso Brasileiro de Ortopedia, que vai ser no mês que vem, não sei se a gente vai lançar a tempo, talvez esse mês, quando a gente lançar o episódio, lá em Salvador. Eu imagino, vou chutar aqui, mas eu diria que deve ser 50% das pessoas fazendo palestra, deve ser São Paulo e Rio. Deve ser 30% lá Curitiba, Porto Alegre, BH, capitais. Assim, não deve ter muita gente de pessoas que não são de capitais brasileiras, né? Você tá aí em Jaraguá do Sul. O que você acha? Quais são as vantagens de estar fora de um grande centro, as desvantagens? Como tem sido isso na sua carreira e principalmente, lógico, na parte da tecnologia? Principal vantagem que eu acho de estar, não vou nem falar na minha cidade, no meu estado, em Santa Catarina, tá, Leandro? Não existe hierarquia de escola ou dentro da escola, vamos dizer assim. Então, essas hierarquias que as grandes escolas têm, os grandes hospitais têm, praticamente elas inexistem aqui na minha região e até no meu estado, vamos colocar aqui. Então, somos todos iguais aqui. Então, todos têm a mesma voz e não vou nem falar a mesma voz, todos têm a mesma altura de voz. Então, aqui na minha região, se alguém fala mais alto, o outro, ou quer dizer, ninguém fala mais alto. Vamos colocar aqui, não existe a pessoa que fala mais alto, não existe o cão que ladra mais alto. Que eu vejo isso um pouco diferente em cidades como São Paulo, Rio. Então, essa talvez foi a principal vantagem dentro de uma parte hospitalar, assim, os serviços eles são pequenos, são todas as pessoas com formações às vezes muito parecidas e honestamente falando com egos muito parecidos, que olhando de fora me parece ter essa distância com serviços maiores em São Paulo, e seja que for em Curitiba também, tá? Eu não vamos só falar mal dos paulistas. Em Curitiba também, onde eu fiz minha formação, também tem brigas de escolas, e brigas de hospitais e de grupos. Por não termos grupos aqui, somos quase todas pessoas físicas, tá? Não tem grandes grupos ou grandes empresas, seja como empresa, seja como grupo, como clínicas. É meio cada um por si e Deus por todos aqui. Então essa é uma grande vantagem que eu falo para se você vai para o interior, você vai ser você não vai ter que bater continência para ninguém, mas também ninguém vai bater continência para você. Então, se você é uma pessoa que gosta de ser batida a continência, infelizmente, aqui na região, aqui no interior, ninguém vai te bater continência. Você vai ser igual todo mundo, para o bem ou para o mal. Então, essa é uma grande vantagem de estar no interior. Uma grande desvantagem de estar no interior e trabalhar com tecnologia é que a gente fica um pouco fora dos grandes centros, até de grandes investimentos, vamos ser honestos, né, Leandro? De você quer investir, quer empreender. Vocês aqui estão com um podcast, que eu sei que não é um podcast que visa uma coisa comercial, mas vamos imaginar que fosse um podcast com uma forte vontade de ser uma empresa. Hoje ele não é, mas vamos imaginar. Cara, só tem como funcionar isso em São Paulo. Só tem que funcionar com vocês, com você, com o Noel. Eu não teria condições de fazer esse podcast aqui em Jaraguá do Sul. Então, não tenho como fazer. Não tenho como condições de fazer um curso presencial aqui, um cadáver leve na minha cidade. Pô, não dá para o cara pegar um avião para navegante depois de 1h30 de transporte, porque não tem avião que tem aqui. Então, se você quer criar um cadáver lab seu, você quer fazer um cadáver lab de alguma coisa, cara, tem São Paulo, Rio, mas vamos dar um exemplo aí em São Paulo. Pode ser em Curitiba? Pode ser em Curitiba. Mas não dá para ser em Jaraguá do Sul. Então, em Jaraguá do Sul, você não pode empreender com cadáver lab, em Jaraguá do Sul, você não vai poder ter um podcast, e provavelmente você não vai fazer um
lotou, talvez tenham 30, 40 residentes de ortopedia, eu vou morrer de fome se eu fizer um produto para vender para residente. É diferente de, por exemplo, alguém que vai empreender em São Paulo com o mercado, seja de residentes, seja com médicos, seja de ortopedistas. Exemplo aqui, qual que é o teu CRM, Leandro? 116.064. Meu é 15 mil, 15.190. Então, e eu sou acho que um pouco mais velho que você. Não Meu muito mais parecido. de formação, né? Fiz meu Me CRM formei em em 2000. 2004. O meu CRM é de 2000, um pouco depois, porque esse é o de Santa Catarina. O meu CRM de Santa Catarina é de 2005, 2004. É parecido. Mas, assim, só para dar um exemplo, né? São 10 vezes mais médicos no estado de São Paulo. Loucura, né? É um mercado 10 vezes maior. Ponto final. E o quanto, por exemplo, eu lembro que uma vez você fez, poxa, acho que até foi do HoloLens, que você fez uma cirurgia que o CEO, acho que da Microsoft, repostou, falou da sua cirurgia, e eu lembro que depois você postou, eu acho que era o prefeito de Jaraguá do Sul, repostou, comentou a sua cirurgia. Essa questão assim, de repente, sei lá, o prefeito saber que você fez uma cirurgia, é uma coisa que na prática muda alguma coisa, você acha ou não? Não, Não. não. Essas coisas que a gente faz de tecnologia, elas não atraem paciente. Se eu tenho uma dica para dar para vocês que eu não faço, eu não executo, invista no Instagram, não invista em tecnologia. Se você quer paciente, invista no Instagram, invista numa gravata bonita e numa boa foto. Acho que é o melhor jeito de angariar paciente. Não é fazendo cirurgia de HoloLens, não é fazendo essas coisas. Essas coisas te dão uma visão 2, 3 dias ali. Claro, pô, saiu na CNN, saíram umas coisas bem legais, assim, quando a gente faz essas coisas, do Apple Vision Pro, entrevista na CNN, foram umas coisas legais quando a gente sai aí mas isso é um de 2, 3 dias. No quarto dia é o trabalho normal lá no teu consultório. E no final das contas, o que atrai o paciente é você tratar ele bem, fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento. Isso não atrai consultório, Leandro. Nunca atraiu. Gostaria que atraísse, mas não atrai. Eu não sei, você sabe que pra mim, não diria que atrai, assim, mas os pacientes gostam. O que eu sinto é que eles se confundem, entendeu? Isso é interessante. Que, por exemplo, eu lembro de um paciente que veio passar comigo justamente na época que eu tinha postado do Vision Pro, né? E o paciente achava que era uma baita coisa, você vai usar na minha cirurgia e Uhum. tal. Eu falei, não, aquilo é uma coisa meio experimental, tal. Daí até tive que explicar que não era tão importante quanto ele achava, né? Mas, então eu acho que ajuda, assim, né? Mas com certeza não é determinante. Isso eu concordo 100%. A minha opinião, eu sou bem direto e bem honesto. O paciente, quando vai procurar o meu nome, Bruno Gobatô, que é uma referência, cirurgião de ombro aqui, Bruno, meu nome. Aí ele vai botar lá no Google. Aí vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer coisa da CNN. Aí ele vai, tal, o doutor já passou não sei o quê, tá. Aí ele vai, o doutor fez uma cirurgia tal com esse óculos. Aí ele até chega a comentar. Mas ele não chegou por Por causa causa disso. disso. Sim. Ele chegou com uma indicação e ele validou essa indicação com algo que ele viu lá na internet. Eu acho que é um Entendi. pouco de, não sei se você entendeu o que eu Sim, quero sim, dizer. concordo, é A uma indicação, validação. ela veio antes, ela é uma validação, talvez, de que aquele profissional é um profissional que, sei lá, está atento a novas tecnologias, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que está buscando coisas novas. Então ele validou uma indicação, mas ele não Perfeito. chega, isso consta, ele não chegou até mim Por causa desse motivo. porque isso não chegou, com certeza Legal. nenhuma. Talvez em São Paulo tenha um pouquinho mais, eu imagino. Aí a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Com Mas certeza. talvez chegue um pouco mais numa cidade maior e tal. Legal. Estamos indo mais para a reta final aqui do nosso episódio, Bato, muito legal. A gente costuma pedir uma indicação de livro, filme, uma indicação cultural, mas para você eu vou mudar um pouquinho essa indicação. Eu imagino que muita gente que está aqui ouvindo, ou os alunos, aspirantes ortopedistas, residentes, ortopedistas jovens, talvez se interessem por esse caminho da tecnologia aí. E eu queria que você desse algumas dicas para ele de onde consumir esse conteúdo. Você acha que tem algum curso formal legal de fazer, realmente enfiar a cara no YouTube e ficar procurando vídeo? Tem algum influenciador que você acha interessante? Eu com certeza já vou dar a minha sugestão de quem não segue ainda o Bruno, seguir ele, depois a gente pode deixar lá no LinkedIn, ele bota muita coisa interessante. Mas o que você acha legal para as pessoas procurarem para se informar mais dessa tecnologia, o que pode fazer?
Legal. Tem muita coisa no YouTube, a gente aprendeu quase tudo no YouTube fazendo. Eu tinha uns cursos antigos ali, que eles estão aí bem datados, então fica difícil até de eu recomendar, porque eles são cursos aí que têm pelo menos 3, 4, 5 anos, eu acho. Então não posso nem recomendar o curso que eu tinha online feito anos atrás. Posso recomendar programas. Você quer que eu, né? Você sugeriu eu recomendar programa cultural, eu vou recomendar programas para serem baixados nos computadores de vocês. Primeira Legal. recomendação: use uma versão paga de alguma IA. Joga a porra do Netflix fora e bote os $20 numa IAzinha tua, seja no ChatGPT, no Claude, no Gemini. Escolha uma para ser a tua IA paga. Isso eu acho que realmente tem um diferencial. Por quê? Porque ela é melhor, mais rápida? Não, porque você consegue personalizar ela. A questão do uso da IA está na personalização. Escolha uma IA sua para você utilizar, personalizada. Não caia nesse papo de adapta e não sei o quê, bababá, que tem 1 milhão de IAs. Muito bom porque tem várias, mas também não dá as personalizações necessárias. Escolha uma IA, pague uma IA. Minha opinião número 1. Número 2, aí falando sobre software, sabe mexer, se você trabalha com parte óssea, prótese, sabe mexer com um software chamado Mesh Mixer, que é um software de 3D, é o Paint, ou o Paintbrush, ou o Photoshop dos programas 3D de forma simples. Com ele, você consegue exportar o teu arquivo 3D que você tira de um arquivo, um software gratuito como o Horus, que é um software que só tem para Mac, mas é um software muito fácil de trabalhar, quem tem Mac, que você exporta muito fácil a tua tomografia e saiba trabalhar com um Mesh Mixer. Aí está a sugestão nem de curso. De software gratuito, Mac, Windows, qualquer computadorzinho de merda roda, tá? E você consegue trabalhar. É como se você estivesse trabalhando com um Paintbrush ou um Paint, aí a geração acho que não vai entender o que é isso, mas é um mini Photoshop, é como se fosse um Canva, vamos dizer, então, para essa geração é o Canva dos modelos 3D. Essa é a minha sugestão de software, trabalhar com Mesh Mixer, saber brincar com ele, eu acho que é a minha sugestão que eu dou para vocês aí do lado da impressão 3D. E esse software você vai utilizar para impressão 3D, você vai utilizar para realidade virtual, se você quiser, você vai utilizar para realidade aumentada, se você quiser, você vai utilizar para fazer guia de impressão 3D, se você quiser. Só não vai utilizar isso para robô e para IA, que são coisas um pouquinho diferentes. Sensacional, maravilha. Bom, estamos chegando aqui no final desse episódio. Eu quero agradecer nosso amigo aqui, Bruno Gobato, por estar aqui com a gente. Aprendi mais um monte de coisa, com certeza já fiquei curioso para aprender mais ainda. Já tô me sentindo meio ocupado aqui, porque eu não tô sabendo mexer muito bem com GPTs aí do chat GPT. Eu já fiz uma vez, mas com certeza preciso me aprofundar nesse tema. E queria convidar todo mundo aqui que segue a gente a também seguir o Bruno. Como eu falei, ele costuma postar conteúdo muito legal. Acho que mais no LinkedIn, né, Bruno? Eu vejo do que no Instagram, eu vejo onde você posta mais, né? Eu tenho postado menos, cada vez menos, tá? No Instagram eu não posto quase nada, realmente, não por nada. Mas quem quiser, segue lá no LinkedIn e vê os meus Legal. posts passados. Porque a gente tem postado pouca coisa, mas eu já postei muita coisa interessante no passado. Então tem bastante coisa para se atualizar de tecnologia, mesmo que já seja um pouquinho datado. Legal, maravilha. Então segue ele lá. E se você não segue a gente aqui, tá caindo de paraquedas, não esquece de seguir a gente no Instagram, no YouTube, mandar naquele teu grupo de residência, no grupo do plantão, para o pessoal aprender mais utilidades aí do ChatGPT, das tecnologias de inteligência artificial. Vocês viram aí que tem muita coisa que dá para usar já no nosso dia a dia, então vale a pena se aprofundar nesse tema. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente, agradecer ao Noel, o Matheus e o nosso Bruno por estar aqui com a gente. Em breve a gente está de volta com mais episódio do Muito Além do Gesso, para a gente chegar desvendando a ortopedia brasileira e mundial. Muito obrigado e um grande abraço.